Chegou a hora de falar de X-Men Fênix Negra, sentimentos, conflitos, coisas boas, coisas ruins e vamos adentrar na treta. Antes de começar a análise e a crítica de X-Men Fênix Negra, vale ressaltar que esse vídeo vai ter spoilers do meio para o final, mas não se apavore, eu vou lembrar vocês quando houver spoiler. Então, vamos lá. X-Men Fênix Negra, ele começa, a gente precisa contextualizar um pouco do que está rolando desse filme, por que essa despedida, por que tanta função, tanto marketing em volta desse filme, né? E a gente lembra que, puxa vida, a gente está acompanhando as notícias, a gente está no mundo nerd, dia a dia, a gente sabe o que está acontecendo. Então, o contexto desse filme é basicamente esse. A Fox foi vendida para a Disney. O filme passou por várias regravações e a régua de Vingadores Ultimato colocou o nível dos super-heróis lá em cima. A gente, até as últimas produções da DC também estão muito boas. Então, a responsabilidade desse filme era realmente grande. Além disso, a gente tem o Simon Kinberg assinando o primeiro filme dele oficialmente como diretor. Antes ele sempre se envolvia como produtor, como roteirista, ele trabalhava mais nos bastidores. Agora, então, ele é digamos assim, o filme de estreia dele, ele tem todo esse contexto, tem todo esse peso, e ainda ele traz aqui, a gente tem a camiseta do primeiro filme lá de 2000, ele traz consigo também esse peso de 19 anos de franquia mutante na Fox, ele traz esse peso de que os X-Men foram os primeiros lá em 2000 a resgatar o gênero de super-heróis para o cinema, que até então estava esquecido em função de Batmans do Joel Schumacher muito ruins. A gente teve lá o Super-Homem de 79 e essa ideia dos quadrinhos no cinema ela estava um pouco esquecida. Começou ali por 97 com o Blade, ele voltou ali com aqueles filmes que até o Guillermo del Toro se envolveu, mas a gente não tinha esse boom. E foram os X-Men que trouxeram esse boom dos quadrinhos de novo para o cinema pelo Bryan Singer, tumultuado diretor de Bohemian Rhapsody e de X-Men 1, X-Men 2 e Dias de um Futuro Esquecido e Apocalipse. Então tem várias... O cara já trabalhou muito com a franquia Mutante. A gente deve muito a esse cara, embora ele tenha perdido a mão com o tempo e embora essa mão dele tenha cansado a franquia Mutante por um fato de que ele repetia várias coisas em vários filmes e a gente notava que ele não estava oxigenando a franquia, introduzindo coisas novas, não. Ele sempre ficava focado muito em dois personagens, o Professor Xavier, o Magneto, nova geração, velha geração, enfim. Teve muita coisa. E a gente teve o X-Men Primeira Classe, que foi uma obra-prima também, e que não foi do Bryan Singer, né? Porque a gente, depois desse filme, até o Bryan Singer parece que meio que ficou motivado a voltar para a franquia, porque esse filme foi tão bom e ele quis inventar mais coisas que não deram muito certo. Mas vamos lá. Então, X-Men Fênix Negra ele vem com esse contexto todo que eu comentei agora e vem com esse apelo nostálgico. Puxa vida, se for contar a história de como eu olhei o primeiro X-Men aqui, vocês vão dar risada. Mas, puxa vida, então, o filme que trouxe novamente os super-heróis para a tela de cinema, que trouxe o interesse dos grandes estúdios para a tela de cinema, e claro, muita lucratividade. X-Men, é do X-Men essa premissa, é do X-Men essa vontade, essa vitória. Colocado todo esse contexto, então a gente entra no filme propriamente dito. Vale uma curiosidade, eu não sei se esse mesmo vídeo vai ficar pro filme no roteiro comercial, mas na sessão de cabine de imprensa para os jornalistas, a gente teve uma introdução onde os próprios Simon Kinberg faz um relato meio que, não digo meia-culpa, mas um quase apelo para os jornalistas, apelando para a sensibilidade, para a nostalgia também. E ele abre o filme com um vídeo conversando diretamente com os jornalistas, e ele diz, agradeço por todos esses anos ao lado dos X-Men, da franquia Mutante, por terem visto todos esses filmes, por terem feito os bons reviews, ou reviews ruins também, não importa. Enfim, o cara já agradecendo a todo mundo, assim, então a gente já entra com um clima diferente para a sala de cinema.
e começa X-Men Fênix Negra da melhor forma. O filme, o cartão de visitas da introdução, que repete toda aquela fórmula lá do Bryan Singer, com o narrador, que sempre era o Professor Xavier, volta com a Fênix Negra, volta com a Jean Grey. A Jean Grey começa então toda a introdução do filme, e a gente tem um cartão de visitas, é sensacional a abertura desse filme, porque ela já introduz a história da Jean Grey e o relacionamento com os pais dela. Então, tem até no trailer, não chega a ser um spoiler, mas a cena é bem forte, bem impactante do acidente com os pais dela, e logo, tipo, quando o Professor X vai fazer esse resgate dessa mutante, dessa menina mutante que já estava no radar dele, então meio que ele adota e leva a Jean Grey para a Mansão X. E ele faz um diálogo com a menina, que interpreta a Jean Grey pequena, que é de uma sensibilidade muito legal. Você tem que prestar muita atenção nesse diálogo. Ele é simples, ele transforma uma equação complicadíssima em um exemplo muito puro, muito singelo e que todo mundo vai entender e que a gente começa muito bem. E a gente tem que dar esse crédito também para o James McAvoy, que é um baita de um ator. Ele estava ali também Fragmentado, Vidro, ele cara, interpreta muito bem. E vai ser difícil até ver outro Professor X, além dele, do James McAvoy e do próprio Patrick Stewart no papel tão importante que é do Professor X. Vai fazer bastante falta, na minha opinião. Mas enfim, o filme começa muito bem. E aí ele também me relembrou logo o Vingadores Guerra Infinita, porque ele começa num ritmo muito forte. E depois dessa introdução toda, depois dos créditos de abertura, a gente já vai para a equipe como a gente conheceu lá em X-Men Apocalipse. Eles estão mais ou menos na continuidade. E todos esses personagens, eles já estão ali numa missão. A missão já começa de sopetão, assim, já te coloca a crise e o arco inicial ali do primeiro terço do filme, todo aquele envolvimento que vai dar o estopim para Fênix Negra, que também já está nos trailers, que a gente imagina que eles vão para o espaço ali, já não chega a ser spoiler também. Mas toda essa trama é muito rápida e me lembrou o Vingadores Guerra Infinita pela agilidade, assim. É claro que a gente não pode comparar os dois filmes, mas se a gente for pegar o que os irmãos russos fizeram em pouco tempo de cena, logo com o Thanos entrando e destruindo com a nave de Asgard e o Thor, é um pouco o que a gente tem aqui. Eles têm um problema, eles mostram uma cena também lindíssima do foguete indo para o espaço e tendo os problemas dele lá em função de quase que uma nebulosa, que é praticamente a Força Fênix, que faz um acidente lá com o ônibus espacial americano. Então os X-Men eles já são acionados. E aí é uma curiosidade que eu vou contar um pouco depois ali na hora dos spoilers. Mas enfim, a ação já começa e até o Mercúrio já começa e já pergunta: saímos em missões espaciais agora, uau, legal. Mas é isso, sabe? Enfia o pé na jaca, vai pra ação mesmo. É X-Men, é mutantes, é ficção, então não precisa se amarrar muito. E nesse quesito, nessa questão de agilidade e de colocar a trama e as preocupações que a gente vai precisar ter muito cedo, me lembrou um pouco do Vingadores Ultimato. Aliás, do Vingadores Guerra Infinita. Mas aí a gente começa a ir para um filme que vai ter seus problemas, né? O X-Men Fênix Negra, a gente percebe que por essas regravações que houveram, por uma série de fatores que eu já coloquei, eles tiveram uma mão assim de capricho. Eles sabiam que eles precisavam caprichar nesse filme, porque era a despedida dos mutantes, era a despedida de uma franquia tão querida pra gente e para muitos fãs em todo o mundo. Então eles sabiam que eles precisavam da minúcia, eles precisavam do detalhe, eles precisavam caprichar. E visualmente esse filme ele é praticamente impecável. Os efeitos especiais são muito bons, os efeitos práticos são muito bons também, as coisas impactam pra gente. Quando a gente vê o jato voando, quando a gente vê o foguete espacial subindo, e o som ele é muito presente em todo o filme, não à toa a assinatura da música, da trilha sonora de todo o filme é a do Hans Zimmer, que é um cara sensacional e tá desde o início do primeiro filme também com a Fox nessa lida dos X-Men no cinema. Então, cara, tudo isso é muito envolvente, tu vai perceber que o som ele vai te acompanhar o filme inteiro. Mas vamos lá, quais são os problemas então que eu estava mencionando nesse filme? Primeiro, a história. A história
do arco da Fênix Negra, eles meio que já colocaram na primeira trilogia oficial lá com Hugh Jackman, com James Marsden, com Patrick Stewart, com a Funky Jansen. E não coube, não funcionou muito bem, né? Aliás, até de repente funcionou melhor que esse. Porque a saga da Fênix Negra é uma coisa que demorou anos nos quadrinhos para se desenvolver. O Chris Claremont e o John Byrne trabalharam muito tempo. Era a dupla criativa dos quadrinhos lá dos anos 80 e 90 que mais ficou com a franquia X-Men. Então, para fazer X-Men Fênix Negra, não tinha como fazer num filme só. E tá aí um dos grandes problemas. A gente já comentou isso num vídeo que a gente fez aqui na Vigília, que a gente até botou o título de Não Queremos X-Men Fênix Negra. E esses motivos, eles, na verdade, são bem pontuais, bem concretos, e eu continuo concordando com eles, porque X-Men Fênix Negra ele não desenvolve o que deveria desenvolver. E é uma história que poderia, de repente, ganhar uma trilogia no cinema, uma série de TV, quem sabe. É uma história que precisa de tempo, de repente, tal qual como as 3 fases da Marvel tiveram com o desfecho em Vingadores Ultimato, né? E a gente teve eles lá em X-Men Apocalipse, que foi um filme genérico de ação, um filme ok, não gerou muita preocupação. Pelo menos eles tiraram o conflito do Magneto, que é sempre o Magneto em todos os outros filmes. Então, pelo menos isso, né? E aí, então, esse arco dramático que eles tentam introduzir com a Jean Grey, a gente não compra tanto. Ele não é tão preocupante, eu não me preocupo muito com ela, né? Eu tô preocupado lá com o Professor X, que eu conheço desde o início, não sei. Faltou alguma coisa, faltou trabalhar e essa história ela acaba sendo muito atropelada em um filme só. Além disso, a gente lembra que nos quadrinhos a gente tem a Guarda Shi'ar, a gente tem conflito galáctico, a gente tem exércitos galácticos, a gente tem muito mais coisa envolvida. E aqui eles traduziram os inimigos, os vilões que vêm atrás dessa tal Força Fênix, que vem atrás desse poder sensacional que pode, como sempre, dominar o mundo. São alienígenas genéricos, que a gente não se preocupa, a gente não reconhece, a gente não lembra dos quadrinhos, não são os Kree, não são os Skrulls, não são os Shi'ar, não são ninguém, são alienígenas, e mal mostram eles. Toda vez que vão mostrar os alienígenas na forma que eles são, que são qualquer coisa, tipo qualquer ET de Varginha que a gente já viu na vida, sabe? Eles escondem, eles mostram um cenário mais escuro, a gente não consegue ver. Eles cortam muito rápido. E a Jessica Chastain, que em 20 segundos de tela consegue mostrar todo o talento dela, ela passa a ser uma vilã também genérica, tal qual o T-1000 lá no Exterminador do Futuro, aquele cara de metal líquido que se recompõe. E a gente não sabe por que ela tem aqueles poderes, de onde saiu, por que veio, só diz que quer a Força Fênix para dominar o mundo, sabe? É aquela coisa bem genérica que a gente já viu em todos os filmes, qualquer filme que se propõe a ter uma mega saga, assim. Então também é um problema. A gente não tem essa carência, a gente não se preocupa com a saga, não se preocupa com os personagens, e a gente não tem um vilão à altura também. Embora eles queiram fazer com que a Jean Grey seja a grande vilã, em determinados momentos eles até conseguem. E aí um ponto positivo, e eu acho que agora eu já vou começar a adentrar nos spoilers, então se você viu esse vídeo até agora, saiba que a partir de agora vão chegar spoilers. Ela consegue ser violenta. Ela consegue causar ali a treta. Mas é uma forma muito rápida. E quando o problema veio da galáxia, a Jean sobreviveu ao acidente e o professor Xavier teve um comportamento muito orgulhoso, a gente tem uma cena da Mística. E aí a gente lembra da Mística, a gente não lembra com carinho dela. Porque é outro personagem que está fora de encaixe desde que eles introduziram ela lá em X-Men First Class. Eu não sei porque ela foi introduzida em X-Men First Class. A gente já tinha a Mística lá da primeira trilogia, que era bem genérica também, que não tinha tanto a importância de liderança que ela tinha nos quadrinhos. E os efeitos especiais na época eram muito bons, vamos considerar isso. Só que desde que a Jennifer Lawrence entrou no papel, eles estão forçando a barra, porque é uma atriz que causou, né? É uma atriz que ganhou espaço, é uma atriz que ganhou o Oscar, então eles têm que introduzir ela com mais coisas, botar mais espaço para ela. Mas não funciona, infelizmente não funciona. Eu adoro a Jennifer Lawrence como atriz,
Só que esse não é o papel dela. E porque estão forçando a barra com esse papel também. E num determinado momento que ela vai ter uma crise com o Professor X, eles provavelmente é uma cena regravada, porque é uma cena, olha, que eles provavelmente viram o Vingadores, viram que tinha cenas legais com as mulheres se unindo e dando a letra, que funcionou muito bem em Vingadores, eu adorei. Aqui eles colocam ela nesse papel de girl power, assim, mas é muito inorgânico, é muito forçado, e a frase que ela crava chega. Muita gente riu na sessão de imprensa. Muita gente riu, porque, embora muita gente possa até gostar do que ela vai ter falado, do que ela tenha dito, propositalmente forçado. Então não funcionou também. Mas aí a gente caminha para a situação do conflito da Jean Grey com os X-Men, então, e a gente tem a primeira perda, digamos, do filme. E eu pensei, legal, bom, ela num rompante de raiva joga a Mística longe e ela cai atravessada por estacas no corpo, né? E aí enfoca todo aquele relacionamento com o Fera, que também faltou trabalhar nos últimos filmes, que a gente sabia que ele tinha uma fera ali com ela, mas nunca tinham chegado a tipo, um relacionamento concreto, né? E aí a gente vai para uma série de coisas que vão nos levar para ação, que a gente tem X-Men contra Fênix, e ainda a gente tem esses alienígenas aleatórios e mais um monte de mutantes aleatórios que moram lá com o Magneto. Não funciona. Puxa vida, o Michael Fassbender é outro cara, senhor ator, que tá aí meio que com o Magneto também já cansando a mão. Mas vamos lá. X-Men Fênix Negra caminha do meio para o fim por uma série de situações de ação. E essa ação é muito competente. Eu acho que eu nunca vi um filme de ação do X-Men ou cenas de ação em X-Men tão legais quanto a desse filme. A gente tem a Aurora mostrando seus poderes da melhor forma. O Noturno, novamente repetindo várias coisas que acertaram na primeira trilogia, também usando o poder dele da melhor forma. A gente tem o próprio Magneto também repetindo todos aqueles poderes que a gente já viu. O próprio Ciclope, que nunca foi um cara muito bom, muito legal nessas trilogias dos X-Men e na franquia X-Men na Fox, tem o seu papel de destaque. A Jean Grey tá muito poderosa, o poder dela tá condizente aos quadrinhos, tá condizente ao poder da Fênix Negra, que a gente conhece lá dos quadrinhos também. Então esse é outro ponto bem legal, a ação e o visual tão excelentes nesse filme. Isso é um ponto muito alto para o Simon Kinberg e para toda a produção desse filme. Mas a ação vai indo atrás de ação e a gente começa a cansar no meio do filme. A gente tem uma treta toda lá que a gente vai vendo, vai se desenvolvendo, e em determinado momento a gente pensa, onde é que esse filme vai chegar, né? E, enfim, a gente tem um desfecho como a gente imagina que é, com a Fênix Negra. O que acontece nos quadrinhos é mais ou menos o que acontece aqui, não com todas aquelas minúcias, não com aqueles detalhes, mas a gente tem um final da Jean Grey tal qual nos quadrinhos. E no final, X-Men Fênix Negra acaba sendo muito mais um momento de nostalgia, de ação bonita, de bons efeitos, e aquela coisa que nos pega pela lembrança de tudo que a gente passou, de tudo que a gente já viu dos X-Men no cinema, e todos aqueles sentimentos que nos fizeram amar essa franquia durante todo esse tempo, e ter esse louvor e ter essa vitória de ter sido o pioneiro, o filme pioneiro que nos resgatou os quadrinhos na tela de cinema. Então, realmente, esse lado emotivo me pegou bastante. Então, tem muita coisa que eu gostei e tem outras coisas que eu não gostei. E outro spoiler legalzinho também, que se você é um fã da Marvel mais assíduo, você vai ver que em determinada cena aparece a Mutante Cristal fazendo um show do que ela faz de melhor com seu poder, que é transformar som em armas, som em luz, som em energia. E é uma cena bem bonita dos mutantes na Mansão X. E o final é mais ou menos o que a gente espera, que também a gente já viu em outros finais de X-Men, com aqueles takes na escola, com tudo voltando ao normal, com a vida sendo levada, com algumas homenagens. Nada muito ao céu, nem muito à terra. Eu dou para X-Men Fênix Negra uma nota 3 de 0 a 5. E aí, você concorda com esse veredito? Você assistiu o filme? Não esqueça de assinar o canal, deixar o seu comentário, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação
e seguir a Vigília Nerd nas redes sociais, porque você sabe, a vigília não para.